Olá a todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade está recebendo a Daniela Menti, que é professora de italiano e de inglês, mestre em processos culturais e também uma viajante, né? Que já viajou por 35 países. 35 ou 36, acho que já perdi a conta. É uma conta gostosa. É maravilhosa. Muito obrigada por ter aceito o convite para vir aqui hoje conosco dividir as experiências de viagens. Eu que agradeço o convite, então, de poder estar aqui falando, contando algumas histórias. E essas histórias, enfim, esses roteiros, você tem um blog também, né? Isso, então eu tenho um blog, é o Momentos de Mochila. Bom, eu fiz esse blog no intuito, na verdade, não era nem de ser um blog, era registrar minhas experiências, os roteiros, porque às vezes eu tenho muitos amigos ou muitos alunos, eles me perguntam, como é que eu faço, como é que eu vou, como é que foi? Aí eu resolvi fazer vários textos, eu adoro escrever, eu adoro falar, então pra mim é muito natural. Fica tudo registrado. Fica tudo registrado, daí lá eu tenho roteiros, alguns eu tenho as planilhas de gastos, claro, da época, né, a gente sempre tem que considerar isso, algumas fotos também e principalmente muita história boa, muita história de perrengue. Que é o que fica, né? Exatamente, que é o que o pessoal gosta de ler, né? E aí, Dani, tu tens a lembrança da tua primeira viagem, assim, de onde esse bichinho aí te mordeu, assim, como é que foi a tua primeira experiência, assim, de viajante? Bom, a minha primeira experiência de viajante, então vamos falar em questão para fora do país, uma viagem grande, foi com 17 anos, eu fazia inglês na cultura americana, foi a minha primeira escolinha de inglês, e a gente teve um encontro com intercambistas e eu vi que eu conseguia entender o pessoal, né, foi muito legal, e disse, não, eu quero viajar. Daí eu fiz um intercâmbiozinho pra Dublin. Intercâmbiozinho, né? Mas daí eu fui pra estudar inglês e eu fiquei, se eu não me engano, uns 3 meses. E a minha, que eu me lembro muito bem, quando eu fui passar, né, pela segurança do aeroporto, eu era de menor, e aí eu tinha todos os termos jurídicos lá, porque eu estava viajando. E aí o segurança lá resolveu fazer piada com a minha cara e me dizer, não, tu não pode, tu é de menor. E ele se achou muito engraçadão fazer isso. Inclusive, eu lembro da cara dele até hoje. E eu fiquei meio traumatizada, mas no final, quando ele viu que eu tava quase querendo brigar com ele, daí ele me deixou. E foi pra Dublin, então eu fiquei lá estudando, foi muito legal, tenho um carinho muito grande pela cidade. E isso foi em 2010 ou 2011, e eu quero muito voltar pra lá. Pra ter, sabe... Foi a tua única experiência morando fora. Morando fora. Eu imaginei até que por todos esses países que tu passaste, que tu já tivesse morado. Eu morei em alguns outros, mas a minha primeira foi essa pra Dublin, daí eu fiz algumas viagens por lá. Depois, no ano seguinte, daí eu já estava trabalhando como prof, eu fiz um intercâmbio em Londres, daí eu estudei English for Business, se eu não me engano. E em 2016, que daí foi o tempo que eu mais fiquei, eu fiquei 1 ano na Itália, que daí eu me apaixonei pela Itália, eu estudei italiano. Tem cidadania italiana? Sim, eu fiz, mas o meu intuito foi pra lá, na verdade, pra estudar o italiano. Claro, aproveitei, né, já levei a documentação, vou tentar fazer. Estudei italiano e na época eu trabalhava com design, então eu trabalhava à distância pro Brasil. Eu trabalhava à distância antes de ser modinha agora, né? Sim, o nômade digital, né, que agora tá tão em alta, né, esse termo e essa procura também, né, porque pensa, tu poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, né, que tu esteja viajando, conhecendo e executando teu trabalho. Exatamente, e era muito legal, porque assim, eu trabalhava pro Brasil, trabalhava com desenho de moda, um desenho técnico de moda, então eu tinha uma procura bem grande, eu podia viajar, ainda estando na Itália, capital, né, ali da moda, eu conseguia muita inspiração e eu podia viajar, né. Desde que eu tivesse internet no meu computador. Foi assim que eu fiquei, então foi o tempo que eu mais viajei, né, estando lá. Tudo acaba sendo mais próximo e mais em conta, né, do que cada vez tu sair do Brasil e fazer uma viagem Perde menos tempo também, né, porque uma viagem para a Europa, para os Estados Unidos, tu já tem que tirar 2 dias do tempo que tu tem disponível para viagem, né? Exatamente, para contar o deslocamento e também o tempo de adaptação. E aonde eu morava no norte da Itália, então às vezes pegava um ônibus ou um voo de 1 hora, 2 horas, tu já estava em outro país. Já estava na Suíça, já estava na Áustria, que é tudo ali pertinho, e muito barato, né? Por exemplo, se eu pesquisava bem, encontrava voos por 10 euros ou trechos de ônibus por 20 euros também. Conseguia fazer muita coisa. E aí, alguns roteiros, assim, o que tens, assim, teus lugares preferidos no mundo, o que tens, assim, pra sei que África, então vamos começar pela África. Vamos começar pela África. A África tem meu coraçãozinho porque foi muito inesperado. Foi uma coisa que eu não tinha programado.
todo o continente africano, eu quero ainda conhecer muitos países de lá, mas surgiu uma promoção, como a gente estava falando antes aqui da entrevista, uma promoção de viagem, e eu fui com 2 amigos meus, né, o Matheus e o Rafael, e a gente falou, vamos comprar, tava muito barato, acabamos indo, então o nosso voo foi pra Luanda, e de lá a gente decidiu... Foi com a TAG Airlines? Com a TAG Airlines, Quando eu fui pra África do Sul, eu fui com a TAG Airlines, assim, foi um ótimo voo. Eu acho que foi um dos primeiros voos que eles começaram a operar no Brasil, por isso foi tão barato. Mas a gente não ficou lá, então nós decidimos, vamos fazer Namíbia, África do Sul e Zanzibar, que é uma ilha na Tanzânia. Como a gente chegou a Zanzibar? Não sei. A gente sentou assim, não, vamos olhar aqui tudo que dá pra fazer em 15 Pegou dias o mapa, e a gente vai 15 botar dias isso. vocês tinham de disponibilidade de tempo. Exatamente, foi um roteiro muito corrido, e aí na Namíbia, então, na época tinha saído Mad Max, o filme, e eu li que tinha sido filmado na Namíbia, senão a gente tem que conhecer esse deserto, porque a gente tem que ir. Então alugamos um carro, fizemos toda a parte ali do deserto, que é muito bonita, é incrível. Depois fomos então... E a Namíbia, em questão de preços, assim, comparado... Em questão de preço, ela é mais... Na época que eu fui, que foi em 2017, ela estava mais barata que a África do Sul. A África do Sul, eu vi que a questão de alimentação e hospedagem era um pouquinho mais cara. O que foi caro na Namíbia, por exemplo, quando nós fomos para a capital, só que a capital é uma cidade grande, nós queríamos o deserto. O problema de tu querer viajar para um deserto é a hospedagem. Mesmo acampar, então, tu não pode simplesmente chegar e acampar em qualquer lugar, porque pode dar multa, além de tudo, Sim. Né, e é perigoso. Tinha que procurar alguns campings ou essas cabanas de deserto, assim. E isso acaba sendo um pouco custoso. O combustível também era um pouquinho mais custoso que na África do Sul. Vocês alugaram um carro, né? Sim, porque não tem como fazer esse trecho. Não tem. Melhor opção. Dá pra fazer no modo excursão, mas eu não gosto do modo excursão. Eu respeito qualquer forma de viajar e cada um tem que se sentir bem da forma que viaja, mas assim, excursão também pra mim não é a minha forma preferida de viajar. A excursão funciona se você vai viajar com a sua família, por exemplo, ou se você não quer se estressar com absolutamente nada. Você entra num ônibus e vai, deixa que o pessoal... Deixa a excursão te levar. Faz o seu roteiro. Mas eu prefiro estar ali programando, né? Se eu gosto, ficar mais. Se eu não gosto, sair antes. Pra mim, planejar já é o começo da viagem. Então, assim, depois que eu comprei a passagem, eu já tô viajando. Porque eu já tô olhando hotel, olhando a melhor forma de deslocamento, como no caso foi o carro, né? Sim, é muito legal. Eu também sou bem a louca da planilha. Tá, e aí, então, Namíbia, vocês fizeram o deserto. E é lindo? É maravilhoso, é incrível, não tem como descrever. A gente foi pro Vale da Morte, que chama, que é onde tem aquelas árvores secas. Assim. Que é bem a foto característica do deserto. A foto característica de lá. Nossa, vimos muitos animais. Não precisa fazer safari, gastar dinheiro com isso, não sou lá tão a favor, é isso também. A gente passava pelas ruas, assim, pelas estradas, tinha que parar pra deixar zebra, passar um monte de animais. Interessante também de ver isso é porque eles estão no habitat deles, tu não tá invadindo, mas assim, eles não estão presos, né? Tá diretamente interferindo, né? É muito legal fazer. Daí de lá a gente fez a Gardens Road, então, que é uma rota que vai da cidade do Cabo até Porto Elizabeth. Que é considerada uma das estradas mais bonitas do mundo. E assim, faz jus, né? Essa eu fiz. É lindíssima. E ao longo, então, dessa rota, tem vários locais interessantes para parar. Então, tem muita vinícola para quem é fã de vinhos e de uma gastronomia diferenciada. Pode parar nessas vinícolas. Tem cavernas para explorar. Dá para fazer mergulho, aqueles mergulhos com tubarão. Fazendas de avestruz, assim, umas coisas assim que tu não imagina que vai conhecer e tem nesse roteiro. Exatamente. E tem vários santuários, então, de elefantes. Essa questão de turismo com animais é um negócio que eu também não sou a favor, mas aí eu pesquisei bastante sobre esse. Como tem muito... a caça é muito forte, então para tirar o marfim dos elefantes, os elefantes ficam órfãos. Em Knysna, você foi? Isso. Ah, eu também fui. Exatamente, nesse aí. E aí eles acabam ficando órfãos e eles são cuidados nesse santuário, tanto que o santuário não tem nem cercas, então eles são livres para irem embora e ficar. E eles são alimentados, então, lá pelo pessoal que cuida deles, e eles são muito apegados àqueles, eu não sei se é guardas o nome certo, mas dos cuidadores deles. Sim. E é um respeito muito grande, então, eu tenho até uma foto com um elefante e eles explicam assim,
Se o elefante quer se mexer, tem que respeitar, não pode, é ele que comanda, então não é você que vai interferir. É bem diferente de outro tipo de turismo, por exemplo, na Tailândia, que tu vai dar banho em elefante ou montar em elefante. Ou em alguns lugares que tem até relato que enfim, daí mais felinos, que são dopados de alguma forma de medicação, que aí tu consegue acariciar, tu consegue tirar foto pertinho, tu consegue ficar pertinho de um leão, mas esse leão está sob efeito de medicações, né? Por isso é bem legal sempre pesquisar antes, será que vale a pena eu patrocinar isso só pra ter uma foto legal? Será que... Eu sempre aconselho quando alguém me pergunta, o que tu acha? Eu digo, não vai. E é claro, a gente não sabe, né? Mas agora temos muito mais informação do que, por exemplo, lá em 2010, né? Então acho que sempre vale a pena ficar de olho, será que realmente vale visitar esses locais? Exatamente, né? Então, e aí, a Garden House vocês fizeram, e aí depois foram de Porto Elizabeth a gente foi pra Dar es Salaam, que é uma cidade na Tanzânia, e de lá a gente passou uma noite lá, porque não tinha um voo direto pra Zanzibar. Zanzibar é uma ilha, faz parte de um arquipélago ali pertencente... Que já fica no Índico. Isso. Porque a África do Sul tem a divisa dos 2 oceanos, né? Exatamente, o que gera uma água geladíssima. Geladíssima. São lindas as praias, mas assim, são geladas. Exatamente. Né? E aí, então, por Zanzibar estar no Oceano Índico, ele tem aquela água mais quente, né? Bem característica, e de um esverdeado, é muito diferente. E o que a gente notou, então, não é muito visitado, brasileiro nenhum, foi um dos poucos lugares que eu não vi nenhum brasileiro. E o pessoal que vai lá, eles procuram um turismo muito mais caro, então eles não querem ter contato com o pessoal da vila. E aí o que acontece? Chega no aeroporto, são voos pequeníssimos, ou chega de barco, e pega um táxi caríssimo e já vai pro resort. E quando eu cheguei lá, eu disse, não, vamos ver como é que é. Vamos ver qual é dessa ilha. Qual é dessa ilha. E aí, chegamos no aeroporto, né? Não queremos táxi. E aí o pessoal ficava, como assim vocês não querem táxi? Não, outro e aí nós perfil, né? pegamos um transporte público deles, que é uma jardineira. Então essa jardineira vai juntando gente por todo o caminho, daí vai subindo uma mulher com uma pilha de graveto assim na cabeça, vai subindo um homem com 2 baldão de leite, levar uma mulher com uma bacia de biscoito. E a pessoa que tá no seu táxi exclusivo, indo pro seu... Jamais vai passar por essa experiência. E foi muito legal, porque eu e esses meus 2 amigos, nós éramos os únicos brancos de lá. E aí estavam todos assim, muito chocados com nós. E uma mulher, ela simplesmente pegou a filhinha dela, era uma menininha de uns 2 anos, e até muito curioso que lá eles já passam rena na sobrancelha a partir dos 2 anos. Coitadinha não, né? É o costume deles. Sim. E aí ela simplesmente pegou a menininha e botou no nosso colo e não, fica aí, vou tirar foto. Nós fizemos atração, né? Atração. Aí depois o motorista também pediu pra tirar foto e pouquíssimos deles falavam inglês. Aí o motorista chamou o sobrinho dele que falava um pouco de inglês pra vir ajudar a gente pra chegar no nosso hostel. Não, foi incrível, foi incrível. Assim, 15 dias, né? Tu tens, assim, mais ou menos um custo de uma viagem, assim, de 15 dias por... Foi 3 países? Foram 3 países, só que tem que considerar, então, que... Voos internos. Exatamente, voos internos foram caros. Principalmente o voo de Porto Elizabeth pra Zanzibar, tá? Como nós tínhamos pouco tempo pra ficar, nós tivemos que optar por um voo mais caro. Então, esse voo ali... Que quebrou um pouquinho o orçamento. Foi o preço quase dos 2 países anteriores, né? Então, o que eu não consigo dar um preço agora, até por causa da oscilação de dólar. Quando eu fui, estava muito mais em conta. Mas, para fazer uma viagem dessas, com pouco tempo, você vai acabar gastando um pouco a mais. Se você disponibiliza de tempo, não se importa, talvez, de fazer uma conexão e passar, talvez, um dia inteiro no aeroporto, acaba ficando mais barato. Tudo depende do estilo de viagem. Com uma organização, dá pra fazer, dá pros mortais como nós fazer. Que parece que é uma viagem assim que não fica ao nosso alcance. Sim. Lembre-se que você está falando com uma professora e o meu salário não é salário de professor, né, pra viajar. Mas, não, brincadeiras à parte, é bem possível sim, que nem eu falei, qualquer viagem ela é possível, depende do seu estilo de viagem, né. Você tem que pesar, não vou ficar num hostel com um quarto compartilhado, com banheiro compartilhado. A minha mãe, ela diz, eu jamais vou viajar contigo porque eu não vou compartilhar banheiro com outra pessoa. Então, são coisas que... São escolhas. São escolhas, né? Às vezes, então, talvez vai te valer mais a pena ficar 10 dias do que 15 dias, mas com mais conforto.
Sim, tudo depende. Um outro roteiro que eu vi que tu fizeste, que eu não fiz, enfim, mas é um dos lugares que eu gostaria muito de conhecer, que são os Balcãs. Ah, e os Balcãs também eu gosto muito, então. Eu gosto muito de fazer uns países, assim, que as pessoas dizem, nossa, eu nem sabia que existia. Por exemplo, os Balcãs, um dos países que... Balcãs é aquela região ali que tem Croácia, Bósnia... Do outro lado da Itália. Exatamente. Ali, esse ladinho, né? Um país que eu gostei muito foi a Bósnia e Herzegovina, então eu fiquei 3 ou 4 dias, não me recordo ao certo agora, e foi um achado, porque são países muito baratos, só que eles, para o brasileiro, ele ainda não tem aquela fama, por exemplo, tu vai comparar a Itália com Croácia. Por que eu iria para a Croácia se eu posso ir para a Itália? Ou, por exemplo, Grécia. A praia é a mesma ali, é lindíssimo. E, por exemplo, quando eu fui pra Bósnia, então eu fui de ônibus. Eu comecei na Eslovênia. Foi na época que tu morava na Itália? Foi na época que eu morava na Itália. Inclusive, foi dia 20 de agosto de 2016. Eu lembro de cabeça quando eu comecei essa viagem. Tá quase fazendo aniversário. Tá quase fazendo aniversário. Então, eu peguei um ônibus da Eslovênia. Imagine que eu peguei um ônibus da Eslovênia, mas fui parando nos locais, né? Fui até a Croácia e de lá eu fui pra Bósnia. A Bósnia é um país... que é tudo muito próximo da Itália. É muito próximo. E a Bósnia é um país que sofreu muito, além da Segunda Guerra Mundial, ela sofreu muito com a própria guerra civil dela, em 93 ou 94, se não me falha a memória. E são marcas tão vivas, tão presentes na cidade, muita coisa a gente não acaba nem estudando, né? Tão forte como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Então, além de ser uma cidade histórica e culturalmente muito forte, muito importante, ela é lindíssima. Tem toda a parte de natureza. Então, Mostar foi um vilarejo onde monges se escondiam durante a guerra, ou todo o próprio sítio Sarajevo, né? Mostar é um lugar que eu quero muito ir. É lindíssimo, é lindíssimo. E Sarajevo em si é incrível, porque ela tem toda a história ali dela ter sido... E é uma história recente, né? Recente, né? Desde ela ter sido o pivô ali da Segunda Guerra Mundial, até toda a história recente de tu ver o que as pessoas sofreram. Eu sempre indico quando eu falo da Grécia, Galeria 11 de Julho, é pesadíssimo de visitar, mas todo mundo eu acho que precisaria, porque foi em 11 de julho eu não me lembro ao certo se foi em 94 ou 93, que ocorreu, né, um dos maiores genocídios da história atual, e não se tem tanta visibilidade quanto a gente tem de outros assuntos ali referente aos Balcãs. Então é muito forte, muito presente. Tem exposições de fotos das pessoas, pertences. Quem puder dar uma pesquisada, eu acho que assim é muito importante. E a questão de fronteiras, porque são vários países que compõem os Balcãs, né? E não é a União Europeia, né? E como é que foi esse trâmite de fronteira? É tranquilo? Como é que é a questão prática da viagem? Então, é complicado porque, por exemplo, imagina geograficamente está assim, né? Eslovênia... eu acho que Eslovênia é a União Europeia, tem que dar uma conferida. Exatamente. Aí, por exemplo, tem Croácia, Bósnia e Montenegro. Esses 3 aqui estão sempre em briga. Então, aí tu já tem a Sérvia, que era Sérvia e Montenegro. Aí em 2000 e pouco separou, virou Sérvia, Montenegro. É bem complicado a questão de entra e sai. Na dúvida, quem tem cidadania italiana vai com os 2 passaportes. Eu acho, se eu não me engano, eu passei em todos eles com um passaporte brasileiro, porque é mais fácil para brasileiro do que às vezes para europeu, nesses países ali. Sim. Eu acho que o único deles que eu não passei foi em Kosovo, que é um dos países mais recentes, e eu sei que ele é o mais complicado para entrar, mas na Albânia também, dizem que é bem perigosa, super tranquilo. Eu acompanhei uma história de uma menina que ela estava em Montenegro e ela foi assaltada e roubaram o passaporte dela. Só que Montenegro não tem embaixada do Brasil. Porque são países recentes, né? Sim, são bem recentes. E aí foi um perrengue para conseguir, enfim, chegar no outro país que tinha embaixada. Então, às vezes, tem que ter o maior cuidado, né? Nesses países, para que não aconteça... eu acho que o pior roubo que pode te acontecer é o roubo de passaporte. Não tem. E tens alguma dica, então, já aproveitando, de onde deixar? Porque é sempre, pra mim, o que eu faço com o meu passaporte? Porque se deixar no hotel é um risco. Carregar consigo também. Eu assim, tua experiência. A minha experiência, eu sou muito maluca do passaporte, então eu sempre tenho que estar sentindo ele em mim, então eu sempre viajo de doleira. Se for olhar minhas fotos, eu tô sempre com uma blusa mais larguinha, porque eu tô sempre com uma doleira com passaporte e algum cartão de crédito, reserva, porque é sempre... Nunca me aconteceu assim, mas é um pânico, né, de sumir ou perder ou roubarem o teu passaporte, é um... E se você gosta de tirar bastante foto e vídeo durante a viagem, outro medo
enorme que eu tenho é que me roubem a câmera. Hoje, com subir foto pra nuvem não tem problema. Mas se tu tá fazendo foto de câmera, aí eu sempre tô guardando cartão de memória na doleira junto com o passaporte. Pra garantir. É melhor do que tu acaba perdendo tuas memórias, né, de viagem. E algum lugar que tenha te decepcionado em esses 36 países que te visitaste? Ou algum lugar num país, assim, ou que foi abaixo da tua expectativa? Foi abaixo da minha expectativa. Eu tenho um problema muito sério com a Grécia, mas não deixar bem claro que não é com as paisagens e nem com nada, é com um conjunto de coisas que me aconteceu na Grécia. 90% culpa minha, que eu viajei sem me planejar, por isso que eu sempre gosto de eu estar no comando das planilhas, de fazer tudo como eu quero. E na Grécia aconteceu que não, eu simplesmente fui sem muito planejamento, eu fui roubada, fui fazer um mergulho, quase me afoguei. Tem um post bem legal chamado Minhas Piores Viagens no meu blog, e aí conta bastante. Então eu tava com um pessoal também que não era lá muito legal, foi um fui conjunto roubada, de situações. Nossa, foi terrível. Por exemplo, eu fiquei em hostels que custavam $6, por exemplo. Você já pode imaginar, né, o que não era uma sábia escolha. Não foi muito legal. E às vezes tem umas economias que elas não são muito inteligentes, assim, que não vale muito a pena. Não vale a pena. E outro que também me decepcionou um pouquinho, também não é com lugar, talvez seja a data que eu escolhi pra viajar, foi a Dinamarca. Então eu escolhi viajar pra Dinamarca no Natal, porque eu achava que... Eu não sei o que eu achava, na verdade. Que você iria entrar num presépio, assim... Exatamente, que eu ia ver aqueles mercados natalinos da Alemanha, né? Porque antes eu fui pra Alemanha, então eu me deslumbrei naqueles mercados, eu achei lindo. E eu não pesquisei o suficiente pra descobrir que ninguém fica na Dinamarca no Natal. Todo mundo vai embora. O que acontece? É muito frio. A Dinamarca, ela tem um terreno plano, então venta muito. Eu cheguei lá, estava chovendo demais. E eu cheguei no dia 23... Daí eu pensei, vou comprar algumas coisinhas pra fazer a ceia. Sim. Dia 24 e 25 é absolutamente tudo fechado. A minha ceia foi um pote de molho e massa que eu comprei numa loja de foi muita expectativa e realidade. Foi bem terrível, foi bem triste. E aí eu ia ficar 4 dias lá. O que tinha era o Tivoli, que é o parque de diversão mais antigo da Europa. É legal, mas não pra ficar 4 dias fazendo a mesma coisa. Então, né? E muito frio, muita chuva também. Então não é culpa do país, eu quero muito voltar no verão. Eu vi fotos lindíssimas do verão ou de outra estação, mas eu não recomendo que o frio, a neve, é lindo, é muito bonito. Mas assim, tu estando no frio e na neve, exatamente, é muito desagradável. Ainda assim. A neve, tu consegue... interagir, mas o problema é chuva e vento, não tem o que fazer. Tem uma coisa que acaba interferindo num dia de passeio, num dia de planejamento, é a chuva, né? Principalmente nesses lugares que as atividades são outdoor, né? Que é passear, que é ver coisas. Um dia cinza, um dia com chuva. Por isso é legal sempre deixar, olhar a previsão, e se você vê que vai ter um dia de chuva, reserva todos os museus ou atividades internas, visitar museu, igreja, sempre pra esse dia de chuva. Ou até se tem algum dia que tu pretende fazer compras. Também. Eu tenho uma filha que acaba que com acima de 10 dias eu estipulo que eu vou lavar roupa, né? Então, abaixo disso eu organizo pra não precisar. Então eu tiro pra lavar roupa, pra ir na lavanderia, pra fazer essas questões mais práticas, né? Exatamente, que também precisam ser feitas, né? Exatamente. E tens um destino de sonhos, assim? Bom, um dos destinos dos meus sonhos era a Islândia, daí eu consegui viajar pra lá, e eu acho que a Islândia também tá sempre no meu coração, porque é outro universo, não tem como descrever. Todo mundo que me pede qual o lugar que tu mais ama, eu sempre digo Islândia, mas um que tá assim no meu coração e talvez vai se realizar logo é o Japão. Eu sou muito fã de anime, de jogos, desde que eu era criança, então o Japão sempre foi aquele sonho lá no fundo. Sim. E tá nos meus planos futuros. E Brasil? O que tu me conta do Brasil? Viajaste muito pelo Brasil? Infelizmente eu não viajei tanto quanto eu gostaria no Brasil, mas eu fui para alguns destinos muito legais. Não digo que é um problema no Brasil, mas às vezes o custo ele acaba sendo o mesmo valor de uma viagem pro exterior. Então a gente sempre pensa, vou para o exterior, que daí eu falo outra língua, né? Sim, tem uma experiência mais exatamente, completa. Mas o Brasil é cheio de roteiros lindíssimos e
que eu já visitei, que eu gostei muito, foi o Jalapão. Então, na época que tinha a novela Do Outro Lado do Paraíso, que se passava que no muita Jalapão. gente descobriu o Jalapão por causa disso. Exatamente, foi o estouro lá, os guias comentaram isso. Então eu fiquei uma semana no Jalapão, também viajei com uma amiga. E o Jalapão, ele é diferente porque tu não pode viajar por conta, não tem como, tu tem que pegar um guia que vai te levar, tu precisa de 4x4. E também é um outro mundo, vilarejos que ainda não tem energia, que não tem, sabe, parados no tempo, só que lindíssimos, rodeados de uma natureza que é só lá que existe, não tem como descrever. Aqueles fervedouros que são piscinas naturais que tu não afunda, é uma sensação única, né, de conhecer. E não é só essa parte de águas, então eles têm um mini deserto, por exemplo, também, que eles explicaram lá como é que ele se formou. Tu pode visitar, ver vários animais típicos da fauna que não tem em outros lugares. Tem serra, tem montanha, tem muita coisa. E o Jalapão é um dos poucos lugares que realmente, né, não tem como tu ir por conta, né? Até tem, mas assim, acaba que a questão do custo-benefício não porque são difícil. Muitas distâncias, né? Estradas precárias. Terríveis, terríveis. Então, você chega em Palmas, né, a capital ali do Tocantins, e o Parque Nacional do Jalapão, eu não lembro certo, mas é em torno de uns 200 quilômetros de Palmas. Pra começar a brincadeira. Pra começar, então, no Jalapão não é um lugar, é um parque com várias atrações. E de uma atração a outra são longe? Leva tempo. Calor? Então, muito calor, muito úmido também. E, por exemplo, eu queria muito visitar a Lagoa do Japonês, que quem assistiu a novela, eu sou muito fã de novela, quem assistiu a novela era uma das principais, lá onde filmavam as cenas lá de amor do casal protagonista. Só que pra chegar nessa lagoa, então são mais umas 3 horas à frente, não tem, é uma estradinha assim, estrada de chão, sabe, não tem como chegar por conta, né, nem no GPS indica, é só quem mora lá que conhece. E o legal disso é a questão da comida também, então você tem que ir aberto nesse tipo de viagem, saber que tu não vai encontrar um hotel e um restaurante estrelado. Não, a gente comia na casa, então, dos locais mesmo, eles diziam, então, é de grupo? Vem cá que eu vou fazer o almoço, sabe? Aí, nessa lagoa, a senhorinha que nos atendeu, ela disse, eu vou fazer um frango pra vocês. Ela foi lá, pegou uma galinha, botou a galinha na hora pra nós. Fiquei meio chocada, né? Mas foi um dos melhores almoços que eu já comi na vida. Porque eu te perguntei do Brasil, porque agora vai ser primeiro regionalmente e depois, enfim, para outros estados, mas vai ser as primeiras viagens que vamos poder fazer agora, né? Muitas fronteiras estão fechadas. Eu acho que vai ser o momento de redescobrirmos ou descobrirmos o Brasil, né? Eu acho que é muito rico, né? Tem muita possibilidade, né? O Brasil, ele é muito rico em destinos e lá fora também o pessoal se questiona. Quando tu fala, eu sou do Brasil, você já visitou a Amazônia? Não visitei. A Amazônia é um local para ser visitado, quero muito conhecer. Eu acho que é um dos meus top destinos dentro do Brasil, é a Amazônia, Lençóis Maranhenses e Bonito, né? Também não conheço Bonito. E é muito conhecido por outras pessoas e a gente não. Foz do Iguaçu, que pra nós é próximo também, dá até pra fazer de carro, né? Tem muitas pessoas que vêm do outro lado do mundo pra conhecer as cataratas do Iguaçu, que é uma das 7 maravilhas do mundo na natureza, e muitas pessoas daqui não conhecem, né? Mas mesmo falando em turismo regional, nós estamos numa região muito agraciada com vários pontos. Então, claro, a gente tem Bento Gonçalves, o Vale dos Vinhedos, conhecidíssimos, mas mesmo em Farroupilha, nós temos um caminho de turismo rural muito grande e que vem crescendo cada vez mais. Cambará do Sul também, que não é muito longe e que é lindíssimo, né? Com certeza. E vem muitas pessoas de fora e eu acho que é um momento, então, claro que não neste exato momento, mas aos poucos a gente dá esse olhar, então, mais pra nossa região. O que dá pra gente conhecer em Farroupilha, na região, Bento, até para Caxias. olharmos a pandemia de uma forma e o turismo de uma forma segura e de uma forma responsável com as pessoas que vivem disso também, porque é muito importante ficarmos em casa, mas também é muito importante, quando nos sentirmos seguros, visitar lugares, porque as pessoas também vivem do turismo, e isso é importante de deixarmos claro, né, que não é, às vezes, uma irresponsabilidade de quem está fazendo turismo, mas também de uma forma de fomentar essa economia que também precisa, né? Com certeza, com certeza. E já que a gente tá falando, então, de não poder viajar, no meu blog eu tenho uma coluna chamada 198 livros, então, a cada mês, eu leio um livro
de um escritor de cada país, então 198, contando os territórios. É o que eu pretendo terminar, não sei quando, né? Depende da velocidade de leitura, mas é uma ideia muito legal. Para quem não pode viajar no momento, que tal então se aventurar a conhecer lugares novos pelos livros, né? E também no blog, né, pelos olhos de você que já visitaste, né, esses lugares. É um exercício bem legal de fazer, então se você também já viajou para algum lugar, quem sabe procurar um autor desse lugar, ler um pouquinho, para bater aquela nostalgia, é bem interessante fazer esse exercício. Te agradeço, Daniela, por ter aceito o convite de estar aqui conosco e compartilhar essas experiências com nós aqui da TV, e já te aproveito para te convidar para uma próxima oportunidade para conversarmos mais um pouco, né? Porque são muitas histórias em pouco tempo, né? Obrigada, então, eu que agradeço, e estamos aí, então, para sempre falar sobre turismo, sobre viagem, histórias divertidas. Que é muito bom, né? Falar sobre viagem é sempre muito bom. Obrigada a todos. Obrigada.